Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM. Aquele lugar que a gente vem pra rir, pra chorar, pra se inspirar e pra conhecer coisas maravilhosas. Digo isso porque o nosso episódio de hoje será muito diferente de tudo que você já viu aqui no canal. E com certeza você vai sair refletindo muito. Digo isso com propriedade, pois estava conversando já com o nosso entrevistado do dia e pegando muitos insights e fiquei assim, boca aberta e tô doida para compartilhar aqui com vocês. Eu gosto sempre de convidar a pessoa dizendo coisas, curiosidades sobre a vida dela. Então, vou contar para vocês algumas coisas. Ele coleciona, é um homem, coleciona meias, 102 pares, para ser mais específico. É guitarrista, geek, louco da história em quadrinhos, cinéfilo e um cara nota 1 zilhão no quesito cérebro. E eu tenho a honra de receber aqui hoje o Jacques... Vou ver se eu pronuncio direito, você me corrige se eu errar, hein? Tá bom, Jacques Meyer, diretor executivo de conhecimento do Grupo Padrão e mentor da CX Brain. Bem-vindo! Olá, Camila, tudo bom? Olá, pessoal, estamos aqui, vamos embora. Vamos começar a conversar porque a gente não tem tempo a perder. Exato, e o tempo urge aqui, né? Hoje... Urge ou ruge? Urge, de urgente. Exato. Não ruge. Tá todo mundo não aqui. Assusta. Não sei, talvez para algumas pessoas. O que elas estão fazendo com o seu próprio tempo, né? Hoje, a ideia é nós falarmos sobre esse que é como eu posso chamar? Um termômetro mercadológico, né? Para as pessoas entenderem como as marcas e os consumidores vêm se relacionando. A gente vai falar de prêmio consumidor moderno de excelência em serviços ao cliente. Você estava me contando, inclusive, nos bastidores, né, sobre a relevância desse estudo e que já está na sua 26ª edição. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, como é que funciona, o que é o prêmio? Bom, vamos lá. O Prêmio Consumidor Moderno, ele já está na sua 26ª edição. Então, nós temos um histórico de 26 anos avaliando empresas de uma forma muito, muito diferente daquilo que se faz normalmente. A gente não tem aquela coisa da vote na empresa X porque ela é bonitinha ou queridinha de uma plataforma. Porque o que a gente notou, na verdade, é que com toda essa revolução que vem acontecendo no atendimento, e já quando começou a se falar um pouquinho de experiência do cliente, a gente percebeu que todos os formatos de avaliação estavam voltados para tentar reduzir detratores. A gente falou, ora, por que a gente não tenta mostrar como que as empresas podem se preparar para conquistar promotores? Porque é dos promotores que você gera valor. São os promotores que te trazem outros clientes. Isso quer dizer que você vai descuidar dos detratores? Não, mas se você consegue sofisticar a sua régua de relacionamento, de interação, de experiência do cliente com o promotor, você certamente vai conseguir reduzir aquelas pessoas que se sentem insatisfeitas, mesmo no momento em que as pessoas, de maneira geral, se sentem insatisfeitas por uma série de circunstâncias. Pois bem, o prêmio foi se sofisticando ao longo desse tempo. Ele começou, para você ter uma ideia, a gente tinha como canal de atendimento o fax. Nossa, vocês lembram do fax? Eu lembro. Era difícil, eu não sabia mexer. Pois é. Então imagina que as pessoas iam mandar um fax para a empresa para poder mostrar e tal. E hoje em dia a gente consegue pensar naquilo que se convencionou chamar de omnicanalidade, mas que nós, no âmbito da CX Brain, já conseguimos reposicionar isso para data canalidade, ou seja, você ajustar os seus canais a partir dos dados de acordo com as necessidades, expectativas e proficiência digital ou não do seu cliente. Então, a data canalidade, na verdade, consegue ir além daquilo que a omnicanalidade propõe. Enfim, o prêmio, então, ele se constitui de 3 grandes fases. É um processo que dura 9 meses. É um filho. É um filho. Então, a gente começa aplicando e oferecendo um questionário para todas as empresas poderem preencher de maneira absolutamente gratuita, o que é um tremendo ponto de reflexão, porque elas começam a ver e a expor até que ponto elas são os dados que a gente pede.
Porque se a empresa não tem dado, já começa a criar um certo ruído, né? O desconforto já está em se inscrever. Então você já tem um ponto de reflexão super interessante. Detalhe, a gente fornece as planilhas, elas podem ter a cópia daquilo que elas estão escrevendo, né? Para justamente a gente poder depois fazer comparações e de ano para ano, inclusive, né? Fazer séries históricas, assim por diante. E aí, ao final desses 4 meses, né? Mais ou menos entre setembro e dezembro, a gente começa a rodar essa avaliação e qualifica empresas em mais de 50 segmentos, tá? Para a segunda fase, que é do cliente oculto. E no cliente oculto, nós vamos avaliar todos os canais que as empresas inscreveram e que elas disseram que são capazes de atender pessoas sem que elas se identifiquem pelo CPF. Tá? Porque o cliente oculto não vai deixar o CPF. E aí a gente faz toda essa análise dos canais, a gente avalia os canais cuidadosamente e parte uma terceira fase, onde a gente faz o informado versus o realizado. Disso tudo, a gente consegue extrair todos os índices, e são muitos e muitos índices que qualificam as empresas como vencedoras ou não. E normalmente as vencedoras são aquelas que têm um rol de melhores práticas, né? São mais maduras no uso do CRM, são mais maduras no uso do BI, são mais maduras, né? Começam a trabalhar um pouco melhor com tecnologias digitais. Tipo inteligência artificial, que agora tá na moda. O hype total. Então, depois a gente falar disso. Né? Então a gente consegue perceber. E o mais legal é também conseguir fazer diversos cruzamentos onde a gente consegue notar quais são os segmentos mais evoluídos, quais são os segmentos que deram um salto, novos segmentos a gente vai incorporando. Por exemplo, até há 5 anos a gente não tinha neobancos, né? Os fintechs, hoje a gente tem. E elas vieram trazer uma grande contribuição para o mercado porque tem um olhar digital muito apurado. E isso nos forçou, por exemplo, a tentar encontrar formas de fazer o cliente oculto dentro do aplicativo. Como é que a gente faz isso? Né? Então, o prêmio está constantemente evoluindo para dar às empresas subsídios, né? E ao final do processo, no dia 27 de junho, a gente, no Encontro Conclusões e Tendências, nós mostramos todo o mapa geral dos insights. Ou seja, o produto de todas as empresas inscritas a gente consegue mostrar com gráficos, com tendências que ajudam a dar um retrato do que é o mercado. Então, por isso que ele é esse hit, por isso que ele é o grande Oscar da gestão da experiência omnicanal no Brasil, e é por isso que a gente celebra numa noite Black Tie todos os anos. Sim, sim. E uma coisa que é muito legal, porque isso contribui para a construção, inclusive, de um Brasil melhor, porque eu consigo entender onde estou, onde o mercado está, como é que eu vou subir essa régua, né? E tem um dado que é bastante alarmante, né? Aqui, olha, e eu queria que você comentasse sobre isso. Uma média geral de 49,3% de desempenho nas empresas. Que a gente estava até dizendo, a palavra que as pessoas odeiam, né? Medíocre. Mas é medíocre porque é pouco o que tem sido feito. Dá para fazer muito melhor. O que você acredita, né? Como é que você acha que as empresas devem olhar para essa informação? Então, perceba, quando a gente fala em média, é óbvio que nós temos empresas que são boas, né? E temos empresas que são, infelizmente, ainda precisam caminhar muito. Essa média ela vem se mantendo razoavelmente constante nos últimos 4 anos. E nos últimos 10 ela vem decrescendo. Quanto mais a gente incorpora o caminho digital, os canais digitais, mais os clientes, de maneira geral, aumentam o seu nível de exigência, porque eles começam a fazer comparações. Se eu tenho um tipo de experiência A no streaming, eu quero que todas as empresas me ofereçam essa mesma experiência A. E é difícil você acompanhar. Por quê? Porque para um cliente é muito fácil fazer a adoção digital. Eu sozinho vou mergulhar numa ferramenta e vou ganhar proficiência, vou ganhar habilidade nela. Quando você pensa numa corporação com todos os seus processos e todas as suas tecnologias que não necessariamente se encaixam muito bem, fazer isso evoluir é muito mais complexo. Por isso que elas são sempre 1, 2 ou 3 passos atrás do consumidor. Ora, nesse sentido, então, a nota vem se mantendo razoavelmente constante num nível um pouco baixo. Tá? A gente tem destaques? Claro que tem. Nós temos o Top 7 com médias até bastante satisfatórias, mas de maneira geral o que a gente nota é que está difícil para as empresas hoje acompanhar esse passo. Para você ter uma ideia, só este ano, eu não vou revelar qual, apenas pela primeira vez em 5 anos uma empresa passou da média de 80 pontos. Pela primeira vez em 5 anos.
Ou seja, nós temos ainda muito campo de melhora. E isto depende, evidentemente, de um trabalho de cultura dentro das organizações, porque elas estão muito focadas em processo. E vamos lá, quando a gente fala em centralidade do cliente, todas elas falam, é bonito você falar em centralidade do cliente. Mas, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né, o cliente está no centro para o discurso. Na operação, o que ocupa o centro do negócio é o caixa. Então, como caixa e consumidor não ocupam o mesmo lugar no espaço, alguém fica sobrando e normalmente é o cliente. O segredo está em como você consegue incorporar e ajustar essas tecnologias, o conhecimento de missões e motivações do cliente, para que você possa fazer com que o consumidor traga, você dando valor para o consumidor, você reverta isso em benefício do caixa. Não é uma equação fácil. É o ROX que todo mundo fica procurando igual louco, né? Falando como é que eu vou conseguir conectar a experiência a esse resultado. Então, só que aí a gente tem também um outro conceito mais legal que o ROX. Porque as empresas estão o tempo inteiro querendo ROI, certo? Querendo retorno sobre investimento, porque custa caro atender cliente. Custa caro atender cliente. Mas o cliente tem o ROS, retorno sobre o sacrifício. É tão duro você ganhar o seu dinheiro que você não tem o direito de errar. Num país como o Brasil, um país de renda média, você não tem o direito de errar com o seu problema. Anota aí, hein, gente? Não tem. Ninguém pode errar. E a gente sente quando a gente fez uma compra que não foi legal, quando o serviço ficou aquém daquilo que a gente esperava, quando a nossa expectativa não foi atendida. Então, o que a gente precisa? Como que a gente responde a essa sensação de sacrifício que o cliente tem? Por meio de gratificação. Ele quer se sentir gratificado em toda a interação com o cliente. Isso não é uma coisa simples. De novo, você precisa calibrar a sua operação, o seu negócio, para poder entregar a gratificação para o cliente, que no fim do dia significa dopamina. Eu fui, falando em dopamina, fui super indelicada, nem te ofereci a bebidinha, né? Vamos escolher a nossa bebida? Vamos escolher a nossa bebida. Aqui os drinks todos têm nomes de eventos aqui da Consumidor Moderno. Já que estamos falando de prêmio, eu vou pedir a Prêmio Consumidor Moderno. E você, qual? Eu vou pedir uma nova menina dos olhos aqui da casa, que é o IACX. IACX, falando sobre IA, tá na moda, então vamos pedir IA. Show de bola. Cleiton, você, por favor, traz pra gente um IACX no Capricho e um Prêmio Consumidor Moderno. Beleza? Ótimo. Beleza, enquanto o nosso drink vai sendo feito pra gente molhar as palavras e continuar a conversa, tem mais uma pergunta pra você. Gostei disso. Molhar as palavras, essa né? Essa é boa. Ensaiei aqui pra usar com você. Você tem uma frase que você costuma dizer muito, né? Que os clientes, muitas vezes, as empresas estão no modo avião. Quando você cita isso, você se refere a quê? Então, é uma espécie de piloto automático com desconexão, né, do entorno. O que a gente, pelo menos eu tenho esse hábito, né? Toda vez que eu vou dormir, passo lá no modo avião porque eu não quero ser incomodado. Então eu me desconecto do entorno, me desconecto da realidade para não receber os inputs, assim por diante. Então muitas empresas realmente atuam no modo avião. Elas parecem que ignoram o que está acontecendo. Existe uma tendência que a gente mapeou, por incrível que pareça, e por paradoxal que pareça, chamada mudança estática. Ou seja, você observa que o seu ambiente está repleto de mudanças acontecendo, mas você não faz nada. Você fica absolutamente estático, achando que vai passar. Porque o seu sobrinho disse que E você vai fala passar. assim, não, é hype, isso aí, né? Tá na moda agora. É tipo Blu-ray, não vai pegar. Não vai pegar, é isso. É paleta mexicana, né? De repente você é atropelado por ela. Né? Então, a gente precisa evitar que isso aconteça. Né? Como? É justamente fazendo o contrário. Você precisa se atirar, tá? Tirar o modo avião do seu comportamento, do seu mindset, da sua mentalidade e se atirar para tentar entender como que essas mudanças impactam o seu negócio. Porque o grande lance de toda essa convergência de transformações que a gente vive é que elas vão erodindo as bases do seu negócio pouco a pouco. Então, a coisa começa gradual. Gradualmente, elas vão começando a se moldar. E, repentinamente, tudo vem abaixo. Como ano após ano a gente vai observando as empresas que são premiadas, muitas devem ter aquele desejo de também estar lá, figurar entre as principais, e devem olhar o Instagram, as redes sociais, falando, meu Deus, eu quero estar nesse núcleo, né?
Em sua opinião, tem algum segredo, alguma coisa que essas empresas podem começar? Óbvio, quando a gente fala de experiência do cliente, você estava até me dizendo sobre as cinco pilares, né? 5 dimensões. Então, não é uma coisa que a pessoa faça, é um conjunto de coisas. Você pode falar um pouquinho sobre esse conjunto de coisas que as empresas precisam fazer para melhorar as experiências? Claro. Primeira coisa, você precisa definir o que você quer do seu negócio. Qual o seu papel como negócio para o seu consumidor? O quanto você é capaz de gerar valor de fala para o seu consumidor. Porque se o seu consumidor não sente vontade de falar sobre o relacionamento que tem com você, sobre a forma de consumir aquilo que você tem para vender, ou de se expressar a partir daquilo que ele usa ou do serviço, tá? Você realmente está em maus lençóis, porque você acaba sendo uma escolha indiferente. Tanto faz como tanto fez, comprei você porque não tinha outro. Né? E isso não cria recorrência, não cria valor. Então, a primeira coisa é você entender o que você quer do seu negócio. A segunda coisa é você tentar mexer na sua cultura. O quanto que a sua cultura realmente entende o papel do cliente no seu negócio. E não entender o papel do seu cliente no seu negócio apenas como valor de contribuição, mas fundamentalmente como um valor de inovação. Porque é o cliente que é o disruptor. Nunca é aquela empresa, nunca é o Nubank da vida, tá? Não é ele o disruptor. O disruptor é o cliente que um dia se sentiu incomodado por ficar preso numa porta giratória. O grande lance é que as empresas, como eu disse, elas entram no modo avião e não olham para a porta giratória. Elas não olham para aqueles momentos, tá, na cadeia de valor, na jornada do cliente, que criam incômodos, que criam ruídos, que erodem valor. Elas normalmente gostam de olhar para os momentos em que o caixa recebe o retorno do cliente. E aí parece que está tudo bem. E não necessariamente está tudo bem. Logo, então você precisa ajustar a cultura, você precisa entender o seu papel como negócio e você precisa visceralmente, tá, de tecnologia capaz de processar grandes volumes de dados para te dar bons insights. E aí é que hoje entra a inteligência artificial. Ela tem uma capacidade imensa de criar facilidade para o processamento de dados em altos volumes. Porque quando eu falo de uma empresa orientada a cliente, eu estou falando de empresas que querem atender 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de clientes. Você, até há pouco tempo, você só fazia isso por amostragem. E a amostragem não necessariamente é capaz de te dar além da persona e fazer com que você entenda missões e motivações. E mais, você não conseguirá fazer testes com tanta habilidade como você consegue fazer hoje. Quando você começa a juntar esses elementos todos, você vai montar o seu Lego. O Lego que vai criar a sua personalidade autoral como CX. Porque essa é a outra grande dificuldade. Muitas das empresas procuram seguir modelos estabelecidos. Vou fazer como A. Não há nenhuma garantia, o cemitério corporativo está cheio de empresas, tá, que seguem o modelo A. Ou adota alguma coisa porque é tendência. Não, eu vi que é tendência. É importante beber das fontes, mas, né, tipo, adequar o seu. Só que você precisa adequar o seu. Porque, de novo, o que você quer como empresa? O que eu quero passar para o meu cliente? Como eu quero ser visto por ele? Como eu quero que ele se refira a mim? Estas são perguntas que pouca gente faz. Fantástico. Olha só, falando em fantástico, e pra continuar a nossa conversa aqui, chegou o Cleiton! E vejam, gente, uma coisa curiosa aqui pra vocês. Muito obrigada. O Cleiton fez combinando com a nossa paleta aqui, ó. Eu no amarelo, ele no roxo. Um brinde à vida e ao prêmio. E as pessoas que fazem o CX Made in Brasil o melhor do mundo. Exato. Bom, enquanto a gente vai degustando, não é bom? Rapaz. Eu já provei todos. Tentei fazer em casa, não fica igual. Não tem jeito, Cleiton. Você sabe o que é, né? O secret sauce ele nunca vai contar. Eu tô sentindo isso. Ele falou, não, é só isso mesmo. Eu falei, tem mais. Tem mais. Tá tudo bem. Eu continuarei vindo aqui nesse boteco aqui maravilhoso. A gente vai aí. Vamos lá, tem uma pergunta que envolve tecnologia, já que a gente tá falando muito, acho que a sua última fala trouxe isso, da importância de usar tecnologia, né? A gente tem toda essa preocupação de que com tecnologia talvez fique menos humano, menos próximo, né? Como é que... E o estudo traz isso, da importância de utilizar também. Como é que isso pode aumentar a empatia ao invés de deixar mais distante? Muito boa pergunta.
A gente já pode verificar boas experiências com aquilo que se chama de aspas emocionais. Então, são aquelas com capacidade de interpretar, tá, sentimentos, interpretar emoções e dar respostas para o cliente baseadas naquilo que ela conseguiu interpretar. Isso não quer dizer que as IAs sentem, isso é absolutamente fora. Elas não vão dominar o mundo sozinhas. Não, né? Isso não existe, isso é uma bobagem. Mas elas certamente irão assumir muitas tarefas até então tidas como intelectuais, tá? E que na verdade são sistemáticas. A grande virtude das inteligências artificiais é justamente processar grandes volumes de dados e estabelecer padrões, e a partir de padrões dar respostas a padrões e respostas que possam ser muito mais assertivas, muito mais bem direcionadas, muito mais efetivas, muito mais corretas. Ok? E muitas vezes nós, humanos, nos deixamos levar por vieses. Então, nós, por incrível que pareça, para nós, via de regra, é complicado demonstrar empatia. Porque nós nos deixamos levar pelos vieses. Estávamos conversando aqui nos bastidores. Então a gente se deixa levar por vieses e muitas vezes a gente faz um julgamento errôneo de uma pessoa, de uma situação, a partir dos nossos vieses de confirmação dos mais clássicos. Né? E as inteligências artificiais, desde que bem desenhadas, bem treinadas, elas conseguem minimizar, podem conseguir minimizar o efeito dos vieses e aí atribuir um senso de empatia maior para o cliente. E é claro que tem também o ajuste de linguagem. Quando você vai desenhar o fluxo, você vai desenhar a inteligência artificial, hoje no meu dia a dia, com as IAs com as quais eu lido, elas já conseguem travar um tipo de diálogo muito próximo que eu teria com uma pessoa do meu entorno, do meu círculo de amizades. Né? Eu me sinto hoje muito respeitado e muito compreendido pela forma como ela conversa comigo. Ou seja, ela desenvolveu essa empatia a partir justamente do volume de interações que eu tive com ela. Então isso é muito possível, sim, de você criar uma atmosfera, um ambiente de confiança e de respeito com o seu cliente. Agora, para isso, é necessário que as empresas sigam alguns princípios. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa agora, faz um mês, com o Opinion Box, sobre o uso de inteligência artificial e percepção de inteligência artificial pelo consumidor. E eles disseram claramente que já em 64% das interações, eles ficaram com raiva do atendimento pelo bot e migraram para outro canal, custo. Mas uma outra parte, tá? Uma parte desses e outra parte daqueles que não migraram de canal, manifestaram o seguinte: poxa, a partir do momento que eu sou atendido por um bot, eu não preciso ficar repetindo minhas informações. Por obrigação, ela tem que saber. Eu até entendo que um agente humano não consiga ter essas informações, vá buscar no sistema, ou ler diversas telas de uma vez, ou diversos campos de uma vez, né? Diversas tabulações, mas eu consigo, mas para mim a inteligência artificial vai saber disso de cara. Ela vai saber quando foi a última vez que eu liguei, ela vai saber a última vez por que eu liguei, ela vai conseguir entender quantas vezes eu liguei, porque se eu estou nervoso, se eu não estou, porque por definição, ela é uma inteligência artificial, ela segue padrões. E nem todas as empresas conseguem pensar nisso. De novo, é ajuste cultural, é um trabalho orientado a realmente tentar interpretar missões e motivações, né? E é um trabalho fundamental de humildade para aprender a ouvir. Então, boas inteligências artificiais, bons sistemas, boas tecnologias são aquelas aptas a ouvir, para depois poderem falar. Que fantástico, você vai falando e vai me trazendo, lembrando muitas coisas aqui. Sabe que eu sou muito fã de um cara chamado Martin Lindstrom, que é um neurocientista. Maravilhoso, conheço ele. E gosto muito do que ele fala sobre small data. E você estava falando e eu pensando aqui, poxa, mas como é que com tanta inteligência artificial, tanta tecnologia, será que a tecnologia vai conseguir ler esses dados que não estão no CRM e que são desses de percepção de pessoa?
Por exemplo, ele conta histórias de o quanto a Hello Kitty era muito importante para uma pessoa, e ele só percebeu isso dentro da casa da pessoa e vendo que tinha quadros e tal, para tentar entender o porquê que a Hello Kitty era tão importante para ela. Então, são dados relacionais que eu vou perceber. Mas a resposta já estava presente na sua fala, que é como eu treino a inteligência artificial para ela perceber essas coisas, né? Então, acho que a gente vai ter um trabalho de letramento muito forte. Completo, perfeita palavra, obrigado, Camix. Letramento é essencial. E, de novo, é um exercício de humildade. Eu estou querendo aprender com o meu cliente. Estou querendo ver como que ele usa. Eu estou querendo entender os porquês. E aí vem um pouco de antropologia, né? Michel Conforado sempre fala, por quê? Por quê? Por quê? A gente precisa entender os porquês. Né? Por que a pessoa usa o produto daquele jeito? Né? Ele cita o caso maravilhoso, né, da Lacoste, que na periferia é Lalá. Né? Porque as pessoas não vão falar Lacoste, elas vão falar Lalá e vão usar um jacarezão desse tamanho. Né? Porque é do jogo. E, de novo, aquilo é autoexpressão, aquilo é valor de fala. De novo, são os porquês. E você não pode chegar e impedir a pessoa. Não quero que tal pessoa use o Lacoste. Por quê? Me dá uma resposta. Por quê? Né? Então, o grande lance hoje do mercado, por mais que você fale de luxo, etc., é que o mercado tem que ser inclusivo. Você precisa encontrar formas de se conectar com qualquer tipo de consumidor. Você não pode criar barreiras, porque quando você cria barreiras, você vai criar o valor de fala negativo. Né? E aí as pessoas, aquelas que teriam potencial de comprar a sua marca, o seu produto, vão se sentir constrangidas a usar o produto porque o alarido em torno dela é negativo. Então, pessoas, vamos tratar o cliente de uma maneira mais generosa. Desta forma, a gente consegue criar experiências que sejam convincentes e gratificantes. Teve uma coisa que você estava dizendo também dos bastidores. Gente, é que eu aproveitei o momento aqui para, né, entrevistar ele antes da entrevista. Que você falou sobre o Customer Friendly Index. E eu achei isso muito legal, porque nunca tinha escutado falar e tal. E aí você estava me contando um pouco. O que é, para quem também nunca ouviu falar, não faz ideia? Bom, no âmbito do prêmio, como eu disse, a gente tem a avaliação do cliente oculto. E nós orientamos o cliente oculto esse ano a tentar explorar qual é a sensação despertada pela interação em qualquer canal. Porque muitas vezes você pode resolver o problema do cliente, mas aquilo não despertou nada além do trivial. Ou seja, quando você consegue simplesmente cumprir com a sua obrigação, parece que está tudo bem. Mas o cliente não consegue ver uma gratificação maior e nem percebe que a sua empresa quis estabelecer um vínculo emocional com ele. Então o CFI, a partir dos questionários que a gente conseguiu estruturar, demonstra para nós o quanto as empresas conseguem ser amigáveis, positivas, neutras, distantes, frias ou até frustrantes, quando o cliente sequer consegue acesso ao canal. Ora, desta forma a gente traz uma nova contribuição para o mercado para tentar justamente entender que tipo de sensação você consegue provocar. É óbvio que quando você gravita em torno de sensações positivas e amigáveis, você tem muito mais chance de criar um vínculo mais profundo, uma noção que vamos dizer de lealdade ou até mesmo um indício de sentimento que seja mais profundo para manter esse cliente ativo com você por mais tempo. E normalmente as empresas negligenciam, novamente, missões, motivações, os porquês que um cliente vai se afastar de você. Quando as pessoas olham, por exemplo, para o NPS, muitas vezes elas ignoram que o NPS pode ter falso positivo, você pode ter falso negativo. Então, olhar a fotografia por si só não indica que você está vendo o filme. Com o CFI, a gente incorpora mais elementos para que você possa ver o filme. Acho curioso porque você tocou um exemplo fantástico. Tem muito NPS que a pessoa coloca 4 e ela diz, estou super feliz. Aí você fala, e por que deu 4? Né? Como assim? Então, interpretar esses dados é super relevante. Só para dar um adendo rápido. Eu, por exemplo, nunca vou dar 10. Jamais vou dar 10, porque 10 é perfeição. E perfeição não é uma coisa, é um atributo humano. Né? Nós temos que manter a nossa imperfeição. Acho que essa é a nossa grande vantagem em relação às IAs. Né? O nosso algoritmo imperfeito. Então, eu não dou 10 para ninguém. Nunca, jamais. Mesmo que você mereça. Exato. Tá? Ninguém merece.
tá? Nem eu, ninguém merece, tá? Mas se você chegou no 9,96, 9,99, parabéns. O que não quer dizer que você não seja nota 10, mas para mim ninguém será. E é perfeitamente alta, possível para estimular. Porque você sempre tem que ter algum espaço para melhoria, né? Porque se você for perfeito, você não tem mais nada para fazer aqui, né? Exatamente. Falando em coisas perfeitas e imperfeitas, sempre rola aquele burburinho, né? Do tipo, olha, qual é o melhor canal para atender o cliente? E na pesquisa, né, algo interessante é que mostra aqui que o WhatsApp ele caiu em performance. E tem uma série de razões para isso acontecer. E o telefone continua sendo algo que quando tem um problema eu recorro ao telefone. Vale a pena continuar investindo em canais tradicionais como telefone, por exemplo? Então, a questão toda é a curva de maturidade. O telefone, ele é utilizado praticamente 30 anos, né? De maneira mais intensa, desde a privatização das teles. Isso quer dizer o seguinte, que houve muita possibilidade de tentativa e erro, né? Houve muita experiência, houve muito processo, muita tecnologia embarcada, muita hora feita, muita hora desfeita, muita hora refeita, e isso evidentemente faz com que os consumidores tenham mais entendimento de como extrair melhor resultado do telefone, percebe? Uhum. No WhatsApp, a gente está falando de uma coisa que começou a ser adotada como canal há 5 anos. E, de novo, é muito mais fácil para mim, como pessoa física, explorar o WhatsApp do que uma empresa explorar o WhatsApp com todos os seus processos, tecnologias, produtos, regras de negócio, regulações e assim por diante. Você colocar tudo isso para funcionar dentro do WhatsApp não é uma coisa tão trivial. Uhum. Então, é necessário entender que você vai errar. E é por isso que para o cliente parece que as coisas não encaixam muito bem. Só que a questão é a seguinte, o que as empresas precisam fazer? Elas precisam estar constantemente fazendo testes, fazendo betas, explorando features e formas de tornar o WhatsApp tão eficiente quanto o telefone. Agora, elas normalmente tendem a pegar a tecnologia e fazer o rollout de uma vez. Isso dá um tirambaço no pé, porque você não consegue separar todas as variáveis que cercam o seu relacionamento com o cliente, todos os produtos e as formas de uso de produto que as pessoas têm. E você só consegue fazer isso com pequenos testes antes de você fazer esse rollout. Mas a tendência das empresas, né, no país do agora, que é o Brasil não é o país do futuro, o Brasil é o país do agora, do imediato, do urgente. Não, vamos fazer já! Solta o WhatsApp. E aí você paga o preço de não ter tido aprendizado prévio da ferramenta. Então nós precisamos ter, de novo, humildade, generosidade. Vamos tentar aprender com a ferramenta. Vamos tentar ver. Eu não posso transplantar a lógica do telefone para o WhatsApp. Não vai funcionar. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é. Então você precisa se adequar. E para isso você precisa aprender. E a melhor forma de aprender é começar pequeno. Comece humilde, não comece grande. Sempre tente fazer bons pilotos para que você possa evoluir, tá, dentro do canal. Outra coisa, da mesma forma, as empresas começaram a abrir canais indiscriminadamente por causa da tal da omnicanalidade que não existe. Né? O foco, na verdade, acabou derivando por uma coisa chamada pluricanalidade. Né? Eu tenho canais, não quer dizer que os canais consigam me identificar que Camila é uma só. Posso ter 5, 12, 15 Camilas, porque cada um interpreta de um jeito. E o ideal com data canalidade é saber qual das Camilas, né, é aquela que está presente em todos os canais com uma visão uniforme, e ela tem uma visão uniforme da minha empresa. Logo, o canal é data, a experiência que é omni. Tô aqui me perguntando qual é, com tantos dados, tantos estudos e com o estudo evoluindo tanto, qual é, na sua visão, o grande aprendizado que todo mundo que tiver acesso a esse material vai ter dessa edição do prêmio, né? Qual é o grande aprendizado? Nossa, bom, vamos lá. Temos alguns, mas vamos focar num que eu acredito ser muito importante. É o tema do CONAREC desse ano, que é o CX Super-Humano. Nós estamos num momento único na história humana, um momento maravilhoso da história humana, em que podemos incorporar todas as habilidades das inteligências artificiais
para poder fazer o melhor de nós mesmos, para podermos explorar o melhor que nós humanos podemos oferecer para o planeta e uns para os outros. E é isso que eu chamo de CX super-humano, a capacidade que eu tenho de, utilizando inteligências artificiais, poder interpretar em grande velocidade, com grande habilidade, os sentimentos e expectativas, tá, dos nossos consumidores. Então, esse é o grande aprendizado. Estamos num momento em que há a possibilidade única da gente experimentar ideias, experimentar práticas, experimentar formatos de canal, formatos de discurso, formatos narrativos, formatos de produto, formatos de interação com qualidade e com uma possibilidade de leitura como nunca antes na história. Tá? Então, eu acredito que todas as empresas devem embarcar nisso. Eu entendo todas as restrições de budget, eu entendo todas as restrições de margem num país como o nosso. A gente até pode fazer depois um programa só para falar do paradoxo da escala, ou seja, o quanto que as empresas acreditam que quanto mais escala você tem, menor o custo. Isso não é necessariamente verdade, porque em algum momento no mercado como o brasileiro, esse jogo vira e a escala te gera mais custo do que EBITDA. Pois bem, mas tirando todas essas dificuldades, o fato é que hoje, com o IA, você pode extrair o melhor do seu talento humano. Então, a grande lição é essa. Nós, como empresas, como executivos, temos a chance incrível de, inclusive, contribuir para o país se tornar um mercado mais próspero, mais eficiente, mais igualitário, mais inclusivo, mais desenvolvido, dando e democratizando tudo aquilo que a IA pode oferecer para poder agigantar o talento humano. Fantástico, fantástico. Eu sou apaixonada pelo Brasil. 5º maior país do mundo, 5.570 municípios. Tem que ter, a gente tem que se empoderar cada vez mais para fazer as coisas acontecerem, né? Rumando pro final, né? Porque eu passaria mais horas aqui contigo, mas a gente tem aqui um momento especial. Eu queria que você deixasse, primeiro, dissesse como as pessoas podem saber, né? Quais são essas empresas que vão sair do modo avião e aterrissar no coração do consumidor esse ano. E o que esperar da premiação desse ano? Bom, a premiação já foi feita, a gente teve ótimas empresas que estão disputando o título de empresa do ano no voto popular, ou seja, depois de toda essa maratona de avaliações, a gente escolhe 7, entre 7 e 10, esse ano foram 7 que vão para o voto popular, e aí a gente tem aquela impressão que o consumidor tem em relação a elas. E às vezes algumas pessoas podem achar, poxa, mas por que essa empresa está nessa relação? Porque ela passou por um escrutínio, por uma avaliação muito rigorosa para chegar ali. Ou seja, eu não vou deixar você votar em qualquer um, né? Eu vou te dar a segurança de que você vai votar em empresas que realmente estão tentando encontrar melhores práticas. E a cada ano a gente vê empresas que conseguem resultados muito incríveis, tá? Mesmo não... como é que eu vou dizer? Utilizando, tá, as tecnologias mais modernas e todas aquelas coisas, todos aqueles modismos, né? São empresas que conseguem fazer, primeiro, o básico bem feito. Consistência. Tá? Consistência, regularidade. Isso é que o prêmio reconhece. A sua capacidade de ser regular, de ter consistência em todos os canais, em todas as suas práticas, em todas as suas políticas, tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista operacional. E isso acaba fazendo com que a gente tenha grandes lições. E é claro que no estudo desse ano a gente vai evidentemente mostrar o CFI, nós vamos mostrar os dados de resolutividade, nós vamos mostrar, fazer o nosso cruzamento entre a adoção de inteligência artificial e a adoção de omnicanalidade, conseguimos entender quais são as empresas versáteis, arrojadas, inovadoras, conservadoras, as empresas que são data-driven, as empresas que são tímidas e assim por diante. A gente consegue, vai dar uma visão muito clara de qual é a fotografia hoje desse mercado e como ele está evoluindo. Fantástico. Em nossos entrevistados, nós sempre deixamos para o final um ping-pong. Mas como a gente falou de prêmio, a gente pensou, poxa, vamos fazer o ping-pong diferente com o Jackson? Então você será premiado a participar de um ping-pong diferente. Como é que funciona? Vou te fazer uma pergunta e você responde assim, de bate-pronto o que vier na sua mente muito rapidamente, de uma forma bem sucinta. Tá beleza? Preparado? Bora. Cintos atados?
Qual edição mais te marcou e por quê? Olha, foi sem dúvida nenhuma a edição passada, a edição dos 25 anos, porque um quarto de século fazendo esse estudo, com todas as mudanças que o Brasil passou, foi realmente sensacional. Sensacional verificar como a gente saiu de telefone e fax para toda essa régua data canal, é um negócio realmente fascinante, e as mudanças de gerações e de pessoas e de empresas que passaram a fazer parte, tá, desse grande mercado de CX do Brasil. Foi um negócio incrível, foi realmente muito marcante, e não é por ter sido mais recente, mas por ter marcado um quarto de século. Fantástico. Notável. Parabéns, notável. Inclusive. E você que estiver nos assistindo, lembre de acompanhar tudo aqui, porque a gente fica postando muito conteúdo relevante sobre os estudos e sobre tudo. Uma atração inesquecível. Paralamas do Sucesso também, cara, sensacional. Foi uma coisa muito, muito legal. Claro que Dinheiro Preto também foi uma atração incrível, mas o Paralamas, Herbert B. Baroni, às vésperas de completar 40 anos de carreira, fizeram um show muito emocionante. E eu sou guitarrista, então ver Herbert tocando ali muito próximo. Você devia ter assumido lá também a guitarra. Não, pelo amor de Deus. Não. É muito melhor a gente prestar reverência aos nossos ídolos. Ai, que show. E a última pergunta. Se você pudesse ter mais tempo e tomar um drink, por exemplo, Camila vai sair e vai vir aqui uma pessoa, um dos vencedores de anos anteriores. Com quem você tomaria esse drink? Nossa, tem muitas pessoas legais. Eu gostaria muito de novo e sempre bater um papo, tomar um drink com o Romeu Bussarello, que foi da Tecnisa, hoje é advisor. É um cara sensacional, incrivelmente inteligente e com quem eu aprendi muito. Também adoraria tomar uma cerveja com o BAP da Sky, que levou a Sky a ser campeã anos e anos e anos, com um trabalho sempre impecável. A Sky quase se tornou um ícone do prêmio, de tantas vezes que ela conseguiu chegar lá. Então eu realmente ficaria muito satisfeito com essas duas grandes pessoas. E claro, a gente sempre pode falar do Arthur Greenbaum, do Boticário, que conseguiu fazer do Boticário uma potência e uma empresa com uma consistência incrível nesses anos todos. Tá? Com a Jane do Fleury, que também tem um trabalho notável à frente desse laboratório, também tem uma consistência notável ao longo desses anos. Tem muita gente boa no mercado. Vamos ter que escolher um bar grande, né? Vai ter que escolher um boteco grande com essa galera toda aí. Que fantástico. Jax, muito obrigada por emprestar o seu ativo mais importante, que é o tempo, aqui pra gente. Queria que você fechasse assim com o moral da história, né? Pra quem assistiu todo esse episódio, curtiu, o que deve sair com essa reflexão? Pessoal, a gente tem que acreditar no poder do CX Made in Brasil. Não existe mercado no mundo capaz de prestar o calor humano e de trabalhar a tecnologia como nós. Ninguém é capaz de fazer isso. Nós temos, na verdade, de novo, uma janela e uma oportunidade histórica de, incorporando inteligência artificial, vender o nosso CX para o mundo. Vamos junto, que o nosso ecossistema é forte, é poderoso e a gente chega lá. Exatamente. Como diz o provérbio africano, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em bandos. Então, continue nos acompanhando. Lembra de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você sempre receber as notificações, não só do podcast, mas de um monte de coisa legal que a gente prepara com tanto carinho para cada um de vocês. E deixa seus comentários, porque a gente vai adorar saber. Curtiu? Tem dúvidas? Vem com a gente construir essa história, esse futuro. Muito obrigada! Eu esqueci o celular, daí eu falei assim, vou no... A gente tá em 18. Quase, ó. Quase, hein? Porque eu você tá bem de time. Eu pensei, falei, acho que dá mais ou menos aqui. Very good. Deu boa! Muito bom. E eu adoro Power Trio, né? É difícil, cara. Pensa, são só 3 instrumentos. Já e faz aquela sonora, cara. Impressionante.